Meus amigos, hoje o vídeo tá explosivo e o STF decidiu que vai até o fim nessa caçada contra o Marçal. O motivo? Simples, ele deixou uma brecha perigosa que expôs o sistema eleitoral aqui do Brasil, sugerindo que não é tão confiável quanto parece. Isso fez o desespero bater forte na esquerda, com o Lula correndo para tentar abafar o estrago. Mas agora é tarde demais, né, gente? Enquanto o STF se apega a um pelo em ovo de um dos milhares de posts de Marçal, tentando desviar o foco, os escândalos do que realmente está acontecendo, tudo isso fica ainda mais grave, porque por trás dessa perseguição política, gente, a verdade que está sendo revelada é que o sistema eleitoral tem sim suas falhas, e Marçal, com sua ascensão meteórica, tocou em uma ferida profunda aí que o STF quer a todo custo esconder. E aí, claro, né, o STF, como de costume, tenta usar aí os seus truques jurídicos para calar Marçal e desviar as atenções. E eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês, mas o que está por vir é ainda mais bombástico. No meio desse vídeo, eu vou expor alguns dos maiores podres da esquerda na história do mundo, gente, que a mídia não quer que você saiba. Estamos falando de uma fraude gigantesca que foi revelada, e quando você entender o que está acontecendo, vai perceber o porquê talvez desse desespero tão grande do STF e manter o foco, não só do STF, mas também da esquerda, e manter o foco em Marçal, desviando todas as atenções. Gente, não permita se desviar do foco, tá? Eles sabem que se essa sujeira vier à tona, a esquerda estará perdida de uma vez por toda. E tem mais, uma nova denúncia acaba de ser feita contra o André Janones, um dos maiores aliados aí do governo Lula, e a reviravolta tá grande. Enquanto isso, o movimento pró-Marçal só cresce, com a direita migrando em massa para apoiar o candidato Marçal. A situação está ficando cada vez mais crítica para a ala esquerdista. Enquanto o STF tenta fabricar uma narrativa para calar Marçal, o povo brasileiro está começando a enxergar a verdadeira face do que está acontecendo nos bastidores, e isso nem o STF pode conter. Fica comigo até o final, porque o que está acontecendo nos bastidores vai chocar o Brasil inteiro, e não só o Brasil, mas o mundo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe o vídeo o máximo possível, porque o jogo sujo da esquerda, gente, tá exposto, e o Brasil precisa saber, né? Não esqueça também de nos acompanhar no Insta e no nosso outro canal, Ana Paula Notícias de Hoje, gente, é muito importante. Eu vejo muita gente comentando aqui, nos acompanhando aqui diariamente, mas ainda não está no outro canal. E como esse canal aqui, ele está sendo boicotado, talvez você pare em breve de receber os nossos vídeos. Então se inscreva em todas as redes, acompanhe todas. O link delas estão aqui, ó, no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição do vídeo, tá? Bom, gente, vamos começar aqui com as informações polêmicas. Eu já começo aqui com o Jornal Metrópolis, através do blog do Noblat. Trouxe uma informação importante que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Bolsonaristas em São Paulo correm para o colo de Pablo Marçal. Ricardo Nunes sangra e tenta sobreviver. Gente, vamos falar um pouquinho dessa matéria que traz o seguinte, né? Se feita uma pesquisa para saber quem venceu o debate da TV Globo entre os candidatos a prefeito de São Paulo, mais provável seria que o resultado apontasse Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Ricardo Nunes nos primeiros lugares, vindo a seguir Tabata Amaral. Natural que fosse assim. Na reta final de uma campanha, a maioria dos eleitores já sabem em quem pretende votar e torcem pelo êxito do seu candidato. Não lhes cobre, pois, neutralidade. A torcida contamina sua opinião, daí porque um debate a 3 dias de abertura das urnas pouco influencia no placar final, a não ser que um ou mais dos candidatos tenham atravessado a rua para pisar numa casca de banana, acidentando-se feio. Isso não ocorreu. Se Nunes pareceu um tanto apagado, não foi porque alguém o apagou. Apagado ele é. E o mais apagado de todos. Isso daqui, gente, é uma crítica do jornal Metrópolis referente ao debate. E prestem atenção no que está acontecendo. Destacaram-se, segundo a visão aqui do colunista, Boulos, Tabata e Marçal, como das outras vezes. E Luiz da Atena só se destacou em 2 ocasiões passadas, ao ameaçar bater em Marçal e ao bater com uma cadeira. A cadeirada provocou ferimentos leves em Marçal, mas isso bastou para ele se internar em um hospital e depois sair de lá com uma mão inclusive engessada. Ela ficará engessada até o fim da eleição, diz aqui o colunista. Política é teatro e os políticos costumam ser bons atores, mas como não há
lugar para todos na boca do palco, uns ganham, outros perdem, de acordo com o humor mutante da plateia. E amanhã, mais 2 pesquisas de intenção de voto, Datafolha e Quaest, darão novas pistas sobre a eleição da capital paulista. Então ele trouxe aqui um ponto importante que eu quero falar com vocês. O jornal ele faz uma crítica, fala um pouquinho a respeito do teatro, dos candidatos, de tudo que acontece, de tudo que é estratégia para poder vencer essas eleições. E realmente, saiu aqui na Datafolha, saiu em várias outras mídias, o Marçal crescendo, gente, de uma forma assim impressionante, que até a mídia esquerdista posta a ascensão dele. E o jogo virou de uma forma tão inesperada que está deixando o centrão e a esquerda em pânico absoluto. As recentes pesquisas mostram a ascensão avassaladora do Pablo Marçal e isso está abalando as estruturas desses grupos que sempre acreditaram que poderiam controlar tudo nos bastidores da política, né? Mas agora eles estão assistindo impotentes ao crescimento da direita que está se reerguendo com uma força inesperada, deixando figuras como Ricardo Nunes completamente desnorteadas. E Nunes, que sempre acreditou ter apoio garantido do Centrão, agora está sangrando politicamente, está apagado, tentando de todas as formas sobreviver em um cenário que se transformou rapidamente. O que antes parecia ser um terreno controlado pela velha política, de acordos e conchavos, né, está sendo tomada agora por uma nova onda conservadora, com os bolsonaristas de São Paulo correndo para o colo agora de quem? Pablo Marçal, gente, percebendo nele talvez um fôlego de renovação que o Brasil, o São Paulo precisa. E o Centrão, que sempre jogou no meio termo, achando que podia aí talvez manipular a política de acordo com seus interesses, agora vê o seu controle escapar pelas próprias mãos, gente. A esquerda, que há muito subestima a força da direita, está percebendo que o seu monopólio de poder está sendo quebrado de forma inevitável. A verdade é que Nunes, o centrão aí e a esquerda não estavam preparados para essa virada de jogo. E agora, desesperado, eles tentam achar uma saída, mas o estrago já foi feito. O que essas pesquisas revelam, gente, é algo muito maior do que números. É a direita se reerguendo com uma força que o sistema não consegue mais controlar. E eles acreditam que poderia dominar o cenário político indefinidamente, né? Mas o povo conservador está mostrando que não será manipulado tão facilmente. Marçal, com sua ascensão, representa essa mudança de paradigma, e a reação da esquerda e do centrão só mostra o quanto eles estão perdidos. Enquanto o Nunes tenta se agarrar aos restos de sua base, a direita avança sem parar, com Marçal tomando o lugar de destaque que claramente o povo conservador esperava. O monopólio de poder da velha política está aí se desintegrando e a onda conservadora está só começando. Comenta aí sua opinião sobre isso, só para vocês verem aqui, dentro dessa pauta, tem muito mais, né? Olha só o que aconteceu. Então a gente viu todo esse cenário e tem mais. O Lula, ele tenta sair de fininho, se afastar do Boulos, porque ele não quer se associar a uma derrota, e claramente vai ter uma derrota, né? E enquanto isso ele tenta desviar o foco, gente, desviar a atenção para outras coisas. Olha só que ridículo, saiu aqui no jornal, né? Lula quer gastar, sabe quanto? Quase 500 milhões de reais em uma nova aeronave. Depois daquele incidente, né, que aconteceu, parece que Lula ficou com medinho. E o novo palácio voador de Lula pode custar, na verdade, até 700 milhões de reais. Quem trouxe essa matéria pra gente foi o Cláudio Humberto, tá? Do Diário do Poder. E saiu aqui a matéria, que eu vou ler um trechinho só para vocês entenderem, que o governo quer aproveitar um incidente com o Aerolula, após decolar do México nessa terça-feira, para descongelar, sabe o quê? A compra de outra aeronave. Como Lula quer, zerada, maior, mais confortável, mais cara, né? E ainda sem nada por dentro, o novo palácio voador pode custar mais de 80 milhões de dólares, ou seja, mais de 500 milhões de reais. Para instalar acomodações, a decoração, a previsão é mais de 200 milhões de reais. E a estimativa conta o Airbus A330-200, que o governo quase adquiriu há um ano. Olha que interessante. E sem esperar muito, né? A gente vê que esse modelo era o único disponível no mercado para entrega imediata.
e Lula não precisaria esperar muito. Usado por sheiks e príncipes árabes, o Palácio Voador tem suíte com chuveiro, gabinete privado, sala de reuniões e 100 assentos de primeira classe. A compra quase foi fechada em setembro do ano passado, mas o déficit primário até então, de 71 bilhões de reais, e o medo das críticas congelaram o negócio. O avião com Lula e mais 15 pessoas voou em círculos por 5 horas, só com uma turbina e descartando querosene. Houve pânico a bordo, né? E a viagem de 2 servidoras da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, autorizadas a passar 8 dias em Paris, França, sob justificativa de participar de um curso de liderança e gestão, levantou suspeição na Câmara. O deputado Evair Vieira de Mello acionou o Tribunal de Contas da União para passar pente fino no tour europeu. E ele questiona a moralidade e a legalidade dos gastos do governo Lula enquanto o país é devastado por incêndio. E os servidores aí de CAPES curtindo viagens luxuosas em meio a uma crise econômica sem precedentes. É um escárnio para a República, diz Evair. A fatura ainda não entrou na transparência, mas a viagem que iniciou em 28 de setembro e ainda tá rolando, né? Vai até o domingo do dia 6 de outubro. E, gente, assim, ele trouxe assim, é gigante a matéria, eu não vou ler toda, mas o que vocês acharam disso? Lula tentou fechar negócio dessa aeronave única e linda, maravilhosa, que leva príncipes e tudo, que vai custar mais de 700 milhões de reais, estamos falando de quase 1 bilhão, só para uma aeronave para o Lula, que ele já queria em setembro. De repente, aconteceu tudo isso com essa aeronave da vinda dele do México e parece que ele já está tentando descongelar a grana para comprar. Coincidência? Vou deixar com vocês essa análise. Agora eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação que caiu mais uma bomba no colo do André Janones. E o Janones, ele é aliadíssimo de Lula e agora dessa vez saiu pelo jornal Metrópolis, aqui através do colunista Guilherme Amado, que trouxe a matéria, que o Janones é acusado de racismo após usar chicote em comício, gente. Vice de adversário que é negra criticou o uso do chicote por André Janones em Ituiutaba, Minas Gerais. Ai, que nome difícil. Mas é isso aí, Janones apoia a ex-namorada e ex-assessora, gente. Então o deputado André Janones do Avante em Minas Gerais foi acusado novamente nessa quinta-feira, 3 de outubro, por adversários de fazer gestos racistas ao usar um chicote durante um comício em Minas Gerais. A vice do candidato Hermano Freitas, que é negra, disse que a cena lembrou a escravidão. E, abre aspas, para nós negros, cenas em que o açoite e o chicote são empunhados com rancor e demonstrações de ódio só nos fazem lembrar a maior vergonha que foi a escravização do povo negro, fecha aspas, afirmou Luciane Dias, vice de Hermano Freitas do União Brasil, durante o vídeo eleitoral, e acrescentou que não podemos aceitar que representantes políticos pratiquem essa cena. Então, mais um escândalo aí. A gente vê que é só escândalo atrás de escândalo envolvendo esse desgoverno, né? E para piorar, gente, olha só, para vocês verem, por que eu estou mostrando para vocês essas notícias e estou comentando com vocês cada uma delas? Para vocês verem a sequência de problemas envolvendo a esquerda, e não só no Brasil. Olha essa maior bomba histórica da esquerda de forma global. Venezuela. Saiu aqui na revista Oeste. Venezuela. Centros Carter apresenta atas eleitorais e confirma a vitória de González. Gente, a organização acompanhou o pleito presidencial de julho e concluiu que a disputa não foi democrática. Estão preparados para essa bomba? Saiu aqui, ó. O Centro Carter apresentou na quarta-feira a Organização dos Estados Americanos as atas eleitorais originais do pleito presidencial da Venezuela, que ocorreu em 28 de julho. Gente, segundo a matéria, esses documentos, de acordo com o Observador Internacional, evidenciam a vitória do líder opositor Edmundo González sobre o ditador Nicolás Maduro. É, gente, o negócio tá feio. Olha só, tem mais. Mesmo sem apresentar atas, o Conselho Nacional Eleitoral ligado ao governo venezuelano declarou Maduro vitorioso para um terceiro mandato de 6 anos. No entanto, a comunidade internacional considerou a eleição uma fraude e a assessora do Centro Carter para a América Latina e o Caribe, Jenny Lincoln, destacou a importância das atas e a sua lisura, pois elas continham um código QR confiável. E o código QR, segundo Lincoln, permitiu que testemunhas e observadores eleitorais coletassem informações em milhares de centros de votação de forma sistemática,
Todos usaram, inclusive, dados originais que o próprio CNE forneceu previamente, e esse detalhe foi considerado crucial nas eleições. A oposição também publicou as atas eleitorais, né, liderada por Márcia Corina Machado e Edmundo Gonzalez. Eles publicaram no site atas de aproximadamente 80% das urnas do país, e isso resultou em investigação do Ministério Público venezuelano e em um mandado de prisão contra Gonzalez. Hoje o político encontra-se na Espanha, onde buscou asilo político, e as informações divulgadas pela oposição alegam que Edmundo Gonzalez obteve mais de 67% dos votos, enquanto Nicolás Maduro alcançou 31%. Maria Corina Machado, ao responder à apresentação das atas, afirmou, abre aspas, o mundo sabe o que aconteceu em 28 de julho, agora tem a verdade em suas mãos, fecha aspas. Então, gente, olha a bomba que acaba de cair historicamente para a esquerda. Eu já vou dar meu ponto de vista sobre essa matéria, mas antes da gente encerrar, só trazer uma outra para a gente poder linkar essa informação e eu trazer meu resumo final para vocês, tá? Post de Marçal é denunciado a STF e TSE por colocar em xeque a integridade do processo eleitoral. Mais uma vez, né, o jornal o Globo trouxe por Rodrigo Castro essa matéria, mostrando aqui um post de Marçal, onde ele traz, se não ganhar, é rolo, e fazendo M, né? Então, esse post aqui, eles usaram esse post, denunciaram, o Instituto Democracia em Cheque denunciou ao STF e ao TSE uma publicação de Pablo Marçal que coloca em dúvida a integridade do processo eleitoral. A comunicação foi feita aos gabinetes dos presidentes das respectivas cortes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia, e o post feito na conta reserva oficial do candidato a prefeito de São Paulo mostra Marçal em cima de um carro acenando a apoiadores, enquanto brandam primeiro turno. Mas as imagens contam com a seguinte frase, se não ganhar, é rolo. Então, gente, para a democracia em xeque, o texto fere uma resolução do TSE de fevereiro que prevê como uso indevido dos meios de comunicação social a difusão de fatos notoriamente inverídicos com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. E segundo a resolução, o descumprimento da norma pode acarretar a cassação do registro até do mandato. O perfil do empresário tem mais de 5,5 milhões de seguidores e o post foi publicado na segunda-feira, a menos de uma semana para a eleição. Então vamos lá agora fazer um resumo, um fechamento sobre isso aqui junto com vocês. Olhando aqui a denúncia do post de Pablo Marçal ao STF e ao TSE por questionar a integridade do processo eleitoral, para mim, agora vamos para minha opinião, tá, gente? É um verdadeiro absurdo. E mais uma prova do desespero da esquerda em calar qualquer um que se oponha a seu projeto de poder. Eles não querem transparência, eles não querem debate, eles só querem derrubar Marçal a qualquer custo para proteger seus esquemas. Enquanto isso, tentam disfarçar a verdadeira bomba, o vazamento do Centro Carta aí que confirmou a vitória de Gonzalez na Venezuela, mostrando uma fraude gigantesca que manteve Maduro no poder. E aí, Lula, você vai continuar defendendo esse ditador corrupto? Ou você vai fingir que não está vendo essa vergonha internacional? Já o STF, que deveria garantir a democracia, está aí enterrando qualquer possibilidade, né, gente, de confiança ao negar acesso ao código-fonte, como a gente viu aí das urnas, o código-fonte do sistema do STF mesmo. E se o processo eleitoral é tão seguro, por que tanta resistência à transparência? Claramente estão com medo de expor o que todo mundo já desconfia. Estão com medo, talvez, de alguma verdade? E não para por aí não, gente. A censura escancarada que estamos vendo é grotesca. Primeiro, bloquear a plataforma do X, deixando o Brasil às cegas, sem acesso às informações internacionais, numa tentativa desesperada, na minha opinião, de manipular a opinião pública. Depois, prender os manifestantes do dia 8 de janeiro, transformando-os aí, né, em golpistas, enquanto os verdadeiros golpistas e criminosos estão sendo soltos. A interferência política nas decisões do STF tá gritante, tá muito clara. É só a gente olhar os últimos casos que vieram favorecendo diretamente o governo. O bloqueio do X, aí veio o que mais? A negação aí do impeachment de Moraes no Congresso, a prisão arbitrária dos opositores, a decisão sobre os 50 bilhões lá do Reintegra, as autorizações contínuas para medidas autoritárias de Lula, a revisão da vida toda, que era um direito dos aposentados, e a gente viu o jogo político aí, a própria revisão do FGTS e muito mais. O que estamos vendo
É um sistema, na minha opinião, corrupto e podre, onde a esquerda usa todas as armas para censurar, manipular e manter o controle, e a sujeira do governo e do STF não está mais escondida, está escancarada. Eles sabem que estão perdendo o controle e a cada tentativa de silenciar figuras como Marçal, eles só deixam ainda mais claro o medo que tem de perder o poder. Então essa é a minha opinião, isso é o que eu vejo acontecer e eu quero saber a sua opinião e o que você está vendo acontecer de tudo isso. Comenta aí para mim. Esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada aí por tudo. Compartilha bastante. Um beijo. Até logo.